Boa tarde a todos, tudo bem? Começando mais um Comigo Ninguém Pode. Que Deus abençoe você, sua família. Hoje, como sempre eu digo, que Comigo Ninguém Pode tem sempre um assunto especial, uma pessoa especial. Nós estamos aqui com o nosso convidado, que já esteve conosco, mas nós deixamos muito a desejar porque tinha tantas outras coisas boas para falar, para nos informar, e que ficou pela metade. O tempo foi curto diante a grandiosidade, né, das informações que o Rony Martins tinha para nos passar. Rony, lembrando a você que é o nosso candidato a deputado federal, e nós vamos aqui estar conversando sobre alguns pontinhos que ficaram para trás, e que se você não lembra, eu vou te lembrar. Nós falamos que ia haver um retorno, né, Rony? Isso aí, Roberto, é isso aí. E dentro do assunto que achamos que vai ser muito interessante, que é ser candidato e conhecimento da causa. Porque muitos candidatos por aí, viu, Rony? Ele fala que vai defender esse, aquele outro assunto, aquela causa, e tem bandeiras. Isso é excelente ter essa ideia. Mas nem todos têm um conhecimento da causa. E hoje nós vamos discutir com quem tem. O Rony Martins, e ainda trouxe convidados para poder elucidar aqui bandeiras que o Rony quer apresentar para você. Estou aqui com o Rony Martins, nosso candidato a deputado, e ele daqui a pouco nos apresenta o Virgílio Araújo. Tá bom, gente? Rony, como é que tá? É isso aí, Roberto. A grande alegria nessa tarde, satisfação imensa poder estar aqui participando mais uma vez, né? Comigo ninguém pode. É uma alegria, uma tarde feliz, e temos certeza que nós vamos poder contribuir muito com a nossa fala, de podermos esclarecer, né, alguns pontos fundamentais daquilo que nós falamos na parte anterior, né, quando estivemos aqui. E hoje é uma alegria imensa também estar aqui com o grande amigo Virgílio Araújo, né, um grande amigo de longas datas, e trabalhamos juntos ali na Fiat Automóveis, e é uma satisfação imensa, tá, Virgílio, estar aqui conosco, e pode ter certeza, nós temos muito a contribuir e clarear para todos os cidadãos, todos aqueles que nos assistem, né, que nos honram também nesse momento. Nós queremos a cada instante trazer clareza de tudo que nós podemos contribuir na sociedade também, né? Maravilha. O Virgílio, nosso convidado, quer dizer, convidado do Rony, com muito prazer. Obrigado. Virgílio, nós te recebemos aqui. Virgílio é mineiro, né? Mineiro de Pirapora. Me fala você. Isso, eu sou mineiro de Pirapora, sou aquele mineiro bem típico, né? Com raízes, mas que ganhou o mundo. Tive uma trajetória profissional, cresci em Brasília, atuei na política, atuei em grandes empresas do país, terminei tendo uma grande satisfação de ser colega do Rony aqui na Fiat. A Fiat é uma grande escola, foi um grande desafio para os mineiros, né, junto com os italianos, tornar aqui uma unidade produtiva relevante no cenário global, né, de automóveis. E eu participei desse esforço. Eu sempre brinco, né, que mesmo tendo saído lá de Pirapora, do norte de Minas, é o desejo que a gente tem, né, de realizar-se, de influenciar, de tomar decisões e principalmente contribuir com a sociedade. Então, assim, gostei muito, e esse espaço que nós aqui temos, bastante democrático, né, para colocar ideias, né, participar, mostrar que a política é muito essa construção, né, de diferentes ideias, mas que se chegue aí a caminhos bons para a sociedade. Isso que eu falei no início. Rony, você que é também vereador na cidade de Betim, que é uma grande cidade. Se é uma grande cidade, um vereador ali também tem grandes responsabilidades. Sim. Né? E isso que eu citei para o Rony, e a pergunta para o Rony e para o Virgílio. Vindo agora direto à candidatura, já a gente volta um pouquinho mais, mas direto à candidatura, quando a pessoa se candidata para valer, vou falar para valer, para que você entenda o que eu estou falando para valer, porque tem alguns aí que aventuram. Então não são esses, não é o caso, muito pelo contrário.
nós, como dissemos na vez passada, eu digo, ainda volto a dizer que esperamos ver o Rony como deputado nos representando. Viu, gente? Então, você acha, Rony, o que eu falei é mais ou menos ou tem que ser uma realidade que o político, o candidato, ele tem que ter um pouco de noção. Porque se ele quer defender uma bandeira, igual nós vamos falar agora aqui do desenvolvimento econômico, que é uma das bandeiras do Rony, ele tem que ter um pouquinho de conhecimento para ter propriedade no que fala, não é, Rony? Não é, Virgílio? Claro. Eu queria até nesse interim comentar uma coisa que é assim, um pilar, né, disso que nós estamos falando. A representação é um elemento central da democracia. Isso significa o sentimento legítimo do Rony de que ele é capaz de representar um segmento, né? Eu posso lembrar aqui rapidamente, né, os desafios que nós tínhamos. O ambiente no entorno da Fiat, Sim. ele envolvia diariamente 30 mil pessoas. Nós não estamos falando de 500 pessoas, de 100 pessoas. 30 mil pessoas num site, fornecedores, uma dinâmica. E olha, as incertezas são grandes, né? Concorrência, desafios econômicos, crises globais. Né? Todo mundo dormia um pouco, falando assim, escuta, e o amanhã? Como será? Esse amanhã, ele estava reservado melhor para homens que estavam dispostos a realizar coisas, né? Então, eu me lembro bem, assim, isso é muito do depoimento que eu venho aqui, sei que num ambiente com 30 mil pessoas, quantos colegas que nós temos, quantas relações grandiosas, né? Mas nós estávamos ali, a Fiat era uma empresa que tinha, dentro desses desafios, muita capacidade e conseguimos realizar isso, né? Tornar ela um empreendimento que alterou a vida no entorno e principalmente na cidade de Betim, né? Que o Rony... E eu só frisaria isso, quer dizer, para a democracia, o homem realizador que se sente capaz de representar um grupo, né, uma região econômica é muito importante. Rony, você tem isso como sua bandeira. Você vê isso também uma deficiência? É necessário se ter projetos, é necessário se ter pessoas com a cabeça para esse assunto? Beto, é interessante esse momento aqui, como o Virgílio bem disse, é o momento da democracia a cada instante, né, que nós refletimos, é o momento de colocar em pauta. É um desafio muito grande hoje você ter, primeiro, coragem. Eu diria que hoje, para estar assumindo um papel de vanguarda, de protagonismo diante do cenário político, vamos falar do cenário estadual, vamos falar um estado de Minas Gerais, com hoje praticamente 22 milhões e meio de habitantes, é um estado de grande proporção, como se diz, até o segundo colégio eleitoral do nosso país, tem uma representatividade enorme, e eu digo que estar nesse desafio, primeiro, para mim, Rony, particularmente Rony Martins, Virgílio, eu posso dizer que eu assumo como uma missão. É uma missão, é lógico, não pode ser uma missão sem ter planejamento, sem ter realmente, falar assim, eu não sei onde eu quero chegar, não, ela tem que saber, tem que ter muita clareza, como para mim, eu tenho hoje, onde estou e para onde vou. Que é retratado para mim nas minhas falas constantes, acreditar em quem faz a diferença. E eu acredito que é possível fazer a diferença com homens e mulheres que realmente têm o coração e a alma naquilo que se pretende chegar. Então é possível trazer um desenvolvimento, trazer um sonho para a realidade. Agora, depende de pessoas que realmente se empenham, né? Como no meu desejo hoje é me doar o máximo como missão para servir a nossa população. Nós ouvimos muito falar sobre desenvolvimento econômico, né? Sempre tem alguém falando, mas não deixa bem claro algumas situações para que o povo, por exemplo, que é o maior interessado no desenvolvimento, nem sabe disso, mas é o maior foco do desenvolvimento, precisa saber de algumas coisas, né? Virgílio, você que é empresário, é consultor
consultor de uma grande vivência dentro do meio público, Perfeito. não é isso? Me diz uma coisa, como fazer para um território e que esse povo cresça? Perfeito. Aqui a gente tem, né, e parece que o destino ele traça linhas, né, que nem sempre nós podemos controlar todas elas, né? Você vê o Rony, uma pessoa que tem uma história, nós estamos falando de Minas Gerais, ele também saiu lá de Mantena, Zona da Mata, essa região metropolitana de Belo Horizonte, e quando a gente tem um homem capaz de ir a Brasília, nos representar e buscar verbas, incentivos, canais, porque hoje no nosso país, em torno de 18% de investimento termina não se realizando pela falta de projetos. E projetos que cumpram alguns quesitos, né, que são um certo ordenamento para se fazer usufruto e realização daquele orçamento. Isso significa, muitas vezes, falta de empenho, de visão e de dedicação. Um homem como o Rony, que cresceu aqui no entorno de Betim, nessa região, Zona da Mata, que é capaz de pôr o coração, né, para buscar essas oportunidades, trabalhar com pessoas como a contribuição minha e outras pessoas, no sentido de, primeiro, trazer uma diversificação econômica para Betim que seja adicional a questões já existentes. Exemplo, a Fiat, ela é uma potência e ela tem em torno dela um parque de fornecedores. Por que não estimular uma certa economia circular que valorize outros cidadãos da região para fornecer, né, para participar de cadeias produtivas? Mas para isso ser feito, ela precisa ser identificada, precisa se fazer um trabalho, pegar o secretário junto com a prefeitura, criar seminários, simpósios, ativar. Eu vou dar um exemplo bem simples, mas que eu gosto de dar esse exemplo a muita gente. Betim tem hoje já um conjunto de hotéis. Se você for na cozinha de todos os hotéis das grandes cidades brasileiras, nenhuma cozinha hoje mais faz doce. Então você chega lá, você está hospedado no hotel, você faz um pedido e eles trazem um prato para você comer. Você pode ir ao restaurante. O doce, eles têm contratado uma rede de doceiras da cidade. Eu vou ser franco para você, eu como mineirinho lá de Pirapora, eu te digo, lá em Pirapora eu conheço uma doceira que faz um doce de goiaba que é difícil ser repetido em outros lugares. Então, por que não aproveitar essa qualidade e integrar ela em cadeias já existentes? Eu estou dando um exemplo pequeno, mas que ativa uma economia circular. A gente sabe do interesse dos grandes investimentos, mas também o pequeno investimento, o pequeno empreendedor, que é hoje 70% dos empregos do Brasil, né? Então, essa dinâmica é algo que a gente está aí para apoiar o Rony, para trazer, aqui eu só estou dando um pequeno exemplo, né, mas estudos capazes, né, de ativar melhor o aproveitamento econômico do entorno dessa região que ele busca representar. E o que falta para isso? Para a criação desse desenvolvimento? Aquilo que eu falei. As condições, dessas condições. A primeira condição é querer, né? Interesse econômico. Infelizmente, a gente percebe muitas vezes que existem segmentos políticos que são quase que se bastam. E aqui nós precisamos de humildade, né? De uma visão bem no chão de fábrica, no bairro, de pessoas, né? Ou seja, tem que ter essa visão, e o Rony tem essa visão. Segundo, lá em Brasília, ele precisa mexer em normativas, pequenos, nós chamamos isso de advocacy. Ele passa a ser um advogado de Betim frente a esse orçamento, né? Esse advocacy significa trabalhar duro para trazer essas verbas. Se ele quer e tem esse advocacy, a terceira parte é a gente buscar parcerias que implementem, né? Porque se não implementar também não vai se realizar na prática. Então, esse é um ponto né, eu venho aqui, sei que muitos colegas na Fiat, a gente tem uma história
devem lembrar-se, né, como é que a gente realizou tantas coisas boas na Fiat. Sim. E agora trazer isso um pouco mais amplo, né, para a sociedade, o setor. E outra coisa, essas ações econômicas, elas ativam um cunho social também, né? Existem pessoas que estavam alijadas de um processo, passam a participar dessa economia circular, né? Famílias, jovens, empreendedores. Vou dar um exemplo para vocês também, bem claro, que a gente tem já participação, eu tenho consultorias nessa área. Um jovem, uma pequena chácara que produz leite. Ele põe 6 horas da manhã os galões de leite lá na porta e sabe que o caminhão da cooperativa para resfriamento vai passar para recolher. Só que você sabe, hoje tem engarrafamento, logística, o caminhão dá problema, o leite entorna, tem de tudo. Que tal um pequeno app no celular do chacareiro? Na hora que ele coloca o leite lá, ele entra no app e ele bate uma foto, aperta, o caminhão já vem direto. Por quê? Já há uma certeza. O que foi preciso para isso? Um app no celular. Sim. Né? Outra coisa, o caminhão chega... Ele não precisa fazer aquela rota igual ônibus escolar, né? Que fica procurando leite, né? Ele já vai direto. Ele recebe, o motorista recebe lá a indicação de cada chácara e quantos litros estão lá disponíveis. Na hora que o caminhão para e recolhe aquele leite, ele também bate uma foto que confirma a sua. E ele sabe o que ele faz? Ele envia para a cooperativa. A cooperativa passa agora a dar crédito ao chacareiro, dizendo assim, olha, eu estou considerando que o leite que você me entregou está no padrão. Então eu posso te creditar na cooperativa o seu crédito hoje. Hoje em dia tem cooperativa que está acreditando com 30 dias, 20 dias. Que tal se eu puder agora acreditar diariamente? Você ganhou 20 dias de capital de giro, pequeno empreendedor de uma chácara. Que é super necessário para ele. Para ele, isso ajuda ele de sobremaneira. Para fazer isso, nós precisamos de um homem que quer fazer, né? E que quanto custa fazer um app? Tomar essa iniciativa, trazer isso. Lá em Brasília, no Departamento de Ciência e Tecnologia, tem todo o apoio para a gente fazer esse app aqui em Betim e rodar aqui entre as chácaras. Estou dando um exemplo, mas isso serve para o ovo, para o alface. Né? Sim, você citou o leite, mas com certeza, principalmente na área rural, ali tem tantos outros produtos. Exato. Né? Então, essas boas ideias, e olha, nós estamos falando de um mundo novo. Né? Está chegando aí o 5G, tecnologia cada vez mais, e isso pode produzir, olha, melhora 30 dias no capital de giro de um pequeno produtor rural. Então, é esse o tipo, né, de ideia que um homem como o Rony está se credenciando a trazer para a nossa sociedade aqui. Isso é um prazer participar e ajudar. Que bom. Olha, eu já trabalhei com alguns parlamentares, já trabalhei no Palácio, no governo, e a gente vê que quando se tem essa boa vontade, se faz. Exato. Eu vou dizer assim, o político, aquele parlamentar, quando ele é bem assessorado, aí ele, que está todo mundo ali discutindo os bons projetos e fazendo o possível para colocá-los em prática, e essa é a sua ideia, né, Rony? Sim. Rony não quer pegar a cabeça dele e desgastar sozinho, não. Ele está trazendo pessoas, presta atenção no que a gente está conversando aqui, que é interessante para todo mundo. Né? Então, assim, além do Rony ter uma trajetória de sucesso, é um homem bem sucedido, ele tem vivência na administração, atualmente ele está em uma administração, né, que é vereador em Betim, ele ainda foi além, ele está buscando pessoas, né, como o Vigílio, que tem propriedade para falar do assunto, que é o que vai estar dando esse suporte ao Rony para que as coisas aconteçam e realmente aconteçam, né? E essa, por exemplo, a gente citou o leite, super boa ideia. Né? Você que é produtor rural, ou que façamos com que essa mensagem chegue lá nos produtores rurais, que também é muito interessante para você, para a sua família, para o seu empreendimento, para a sua família, né?
O trabalho que a gente tem aí, e eu digo isso assim de coração, porque tenho certeza que estão nos ouvindo também outros colegas que vão se juntar a nós. Isso é um esforço, isso é realmente acreditar nessa construção, né? O Brasil tem em torno de 2.000 quinais. O quinai é o quê, né? Só para a gente ter isso bem claro, é um código de atividade econômica para quem emite nota de alguma coisa, está faturando, está ganhando dinheiro, está construindo riqueza. Se você for olhar uma cidade como Betim, ela roda hoje em torno de 200, 250 quinais. Olha, se no Brasil inscritos no Ministério da Fazenda tem 2.000, alguém já parou para checar os outros 1.700 que não estão sendo usados em Betim? Algum deles é uma oportunidade para a gente ativar uma cadeia de negócios nova em Betim, atrair novos empresários, né, associar novos empresários com empresários já existentes para crescer, né? Então, esse tipo de análise também é algo que a gente tem conversado, né, Rony? Nós temos participado aí nessa trajetória da campanha, que é fundamental para buscar opções para toda uma região que ele busca representar. Então, eu sempre falo assim, ó, tem um quinai lá que é construir um foguete, esse nós não vamos trazer para cá, mas tem vários outros lá, né, assim, serviço de engenharia, afiação de ferramenta, né, tem muita coisinha que a gente tem que olhar, existem dados, muitas vezes esses dados, né, estão lá disponíveis e ninguém usa, né, então, junto à prefeitura, levantar esses dados, analisar oportunidades e buscar investidores que adicionem valor, né, a essa região que ele busca representar. Sim. Então, esse é um dos caminhos para o desenvolvimento, né, sustentável. Me apresenta mais caminhos que está interessante saber, né? Como que são mais caminhos assim para esse desenvolvimento? Olha, nesse desenvolvimento existe uma questão de fundo que eu considero ela também muito do que a gente tem conversado também, que é o que a gente encontra hoje num barzinho da esquina. Há muita frustração na nossa sociedade. Essa frustração advém de uma expectativa criada lá atrás e não executada, não cumprida. Eu vou mostrar, assim, o Rony vai me dar, estou falando aqui, hein, Rony, né? Mas, assim, lá nas premissas da campanha do Rony, isso não é comum político prestar conta do que anda fazendo. Então, o Rony já emitiu documentação pública prestando conta do mandato dele de vereador. Porque, de novo, né, um ente central da democracia, mas a representação requer prestação de contas. 100%. O Rony tem um trabalho maravilhoso, ele tem se esforçado, já fez muitas medidas, por exemplo, para o autismo. Por quê? Né? Algumas doenças, elas não são, vamos falar assim, uma cobertura geral na sociedade. Exemplo, gripe. Isso qualquer família tem gente que pega gripe, mas existem coisas mais específicas. Claro que o Rony já mostrou para a gente, e a gente tem um convívio maravilhoso, que há um nível necessário de um carinho diferenciado. Algumas pessoas, algumas famílias, porque sair de uma situação muito difícil, com filho autista, com dificuldades muito profundas, requer uma ajuda. E isso é uma responsabilidade de quem quer ajudar bastante, mas sem ser paternalista, né? Sem carregar nas costas a pessoa, mas ajudá-la efetivamente. Então, essa é uma dinâmica muito interessante da campanha do Rony, da história dele, que é essa dinâmica, né? Eu desviei um pouquinho aí dos caminhos, mas é um caminho verdadeiro. Sim, né? Mas é até bom que a gente entre a gente dá continuidade a esse assunto, né? Que é a boa política. Isso aí. Né? Exato. Hoje, ontem eu estava discutindo com o pessoal a respeito de política, politicagem, né? Candidatos, parlamentares, o político. Então sempre tem uma diferença. E está muito enganado aquele que acha que política é uma coisa ruim. Exato. Né? Muito pelo contrário. Eu estava uma vez numa mesa de um deputado estadual, há muito tempo atrás, chamado Vanderlei Jangross, deputado estadual, e eles estavam discutindo com alguns, com o pessoal não é o sindicato, é da cooperativa. Cooperativa. Né?
e tinha ali alguns plantadores e tal, e ele pegou eu estava muito alheio naquela época, tem 20, não sei se 20 anos atrás, ele pegou e falou, olha, a nossa discussão aqui é para que ganhe a cooperativa, o agricultor, quem vende a semente, quem vende o adubo, quem faz isso, quem vende o quê, e que chegue na mesa do consumidor por R$1 o pé de alface. Isso, aquele dia eu falei, olha, quero ser político não, mas eu quero estar nesse meio aí, porque o negócio é bacana. Então a boa política, sim. ela existe. E uma boa política, ela também precisa, ou é sempre bom que o povo esteja participando do seu gabinete, por exemplo. Sem dúvida. E de um gabinete que é transparente. É melhor ainda. Roberto, se me permite, como o Virgílio disse, uma das premissas nossas, vamos falar do gabinete Rony Martins, desde que eu assumi ali em 1º de janeiro de 2021, foi com esse objetivo, que nós aprendemos muito na nossa lida da vida de, vamos falar, privada, na parte de empresa, né? Uhum. Ali na empresa privada, nós aprendemos muito o que é prestação de conta, o que é dar clareza, dar transparência. Uma coisa que eu fiz com muita propriedade, muito carinho até para a sociedade, de mês a mês no ano de 2021 até agora, é prestar conta de tudo que está sendo feito, cada passo, o que você produziu nesse período, o que o seu gabinete produziu. E é bem verdade que o gabinete Rony Martins, ao longo de 2021, nós produzimos praticamente 15% de toda a produção da Câmara de Betim. E alguns chegaram a dizer para nós tivemos relatos da diretoria, que nós produzimos praticamente para 4 anos. Um gabinete que trabalhou com toda a ênfase, com toda a dedicação, para 4 anos, trabalhando normal, nada extra, nada de estrangulamento, não, o trabalho normal tem que ser feito com prestação de conta. E quando você fala da boa política, a política, nós temos uma clareza hoje, com muita tranquilidade, é a arte de governo, né? É a arte de governar, é uma arte. E eu falo que a política, ela é exercida desde que nascemos. O pai, ele tem o carinho, mas a mãe de educar os filhos, de governar os filhos, de governar uma casa. E muitos associam que política é algo adverso do nosso vocabulário, mas não, política é arte de governo. E nós já vivemos isso no nosso dia a dia, todos nós já nascemos políticos. Agora, como você bem falou, tem a boa política. Eu não quero aqui destacar política velha, nem política nova, mas a boa política, ela sempre existe e existiu, e a boa política, ela sempre gera bons frutos. Quem vive de uma política boa, de uma boa política, ele vai colher bons frutos, né? É o pai na educação dos filhos, é a mãe, é o lar, é o bom empregado, é o bom trabalhador. E na sociedade não é diferente. A boa política, eu não abro mão de acreditar na boa política. E tanto é que hoje estou, né, posso dizer assim, como um político na sociedade, mas acreditando que a boa política, ela constrói. A boa política, ela constrói uma geração forte, uma geração saudável, constrói geração de emprego, constrói geração de homens e mulheres inteligentes para poder promover crescimentos assim, há anos lá na frente, seja para 10 anos, para 20 anos. Então, há como fazer esse planejamento com pessoas realmente que tenham caráter. Aí entra o caráter, entra realmente acreditar na boa política e o outro ponto fundamental, que é a arte de servir ao próximo. Eu acho que isso é fundamental, né, Virgílio? Eu queria até adicionar aqui, porque por sermos amigos e a gente todo mundo se acompanha na rede social, né? Porque eu estou aqui para afiançar coisas que eu reputo são assim grandes diferenciais do Rony. Então, primeiro a gente percebe a movimentação dele. Eu não preciso citar, né, um Milton Nascimento, né, que todo homem, ele falou artista, né, tem que ir aonde o povo está. Então, esse negócio de gabinete com ar-condicionado e cheio de rapapés, né, não é da feição do Rony. O Rony foi lá, a gente vê ele diariamente, presente, ouvindo de quem tem esse sentimento de precisar de uma ajuda real. Sim. E essa ajuda, ela entra num limiar fundamental na nossa sociedade de homens sérios e realizadores.
Aí eu vou citar um outro cara muito bacana da história, num determinado momento, na guerra lá de independência dos Estados Unidos, né, uma batalha, assim, aquelas batalhas decisivas, com a carnificina, muitos mortos, aí chamam Abraham Lincoln, presidente à época, para ir no enterro no cemitério de Gettysburg, que tinha lá 442 cadetes sendo enterrados. Ele chegou, primeira coisa que ele falou: não sou eu que vou acrescentar ou subtrair honra desses jovens. Eu estou vendo ali, ó, a mãe de cada um deles, o pai. Quando um homem na política traz desenvolvimento, oportunidades, ele não precisa ser o padrinho que, vamos falar assim, que dá todas as migalhas, de jeito nenhum. Ele precisa dar as condições para uma mãe que seja uma costureira, mas que seja honrada, que sinta, vá buscar o filho na porta da escola, o pai que sai no sábado para dar uma volta no shopping com o filho, pode comprar um sorvete para ele. Então, é a capacidade do Rony de fazer o pai ser mais pai, né, em Betim, a mãe ser mais mãe, a família ser mais família. E não que as pessoas fiquem ligadas a oportunidades que ele fique soltando eu vou falar uma palavra aqui, mas a gente está aqui para falar, né, de fica coisas, completamente à né, vontade. assim, ele não quer ser o rei da cesta básica. Claro que ele pode ajudar, mas a intenção dele é aquele pai mais pai, mãe mais mãe, família mais família, porque isso está no centro de uma sociedade que é capaz de crescer, né? Então, essa vida do Rony, essa vivência, a gente que está próximo, eu já tive em alguns eventos com ele, sempre me sinto muito prazeroso em fazer esse tipo de deferência e reconhecimento. E pelo que eu conheço do Rony, dando continuidade um pouquinho do que você está falando, o mandato dele, a pessoa do Rony não tem distinção, né? Exato. Ele não, apesar de ser um cristão, ele não tem um atendimento direcionado aos evangélicos. Verdade. Exato. Não é? Isso daí é uma questão que é mais pessoa, né, Rony? Você sabe que o cidadão precisa de ser assistido. Então, seja ele cidadão, tem as portas abertas no seu gabinete, tem as portas abertas com o Rony. Que, inclusive, posso dizer aqui, uma questão partidária também, não é que eu estou no partido tal, que eu tenho que seguir exatamente aquilo ali, porque quem sabe, né, olha lá, quem sabe pode desvirtuar com o que é o pensamento do Rony. Mas você pode ter certeza que aqui ele está pensando em você, que é cidadão, está pensando em você, família. São princípios, né? Princípios. Nós temos princípio que não abrimos mão, não é negociável. Princípio da família, nem inegociável. Nem com política, nem com partido, por nem com nada. Por recurso, eu vou dar um último depoimento, mas que eu acho que vai abrilhantar bastante e aquilatar um pouco disso que nós estamos falando. Em 2010, num processo difícil de mercado, a Fiat desligou lá 30 profissionais. E aí uma pessoa do RH da Fiat chegou para mim e falou assim: Virgílio, nós temos um problema. Um filho de um dos demitidos fez uma recente cirurgia e colocou um tubo no ouvido, porque ele tem uma deficiência auditiva, e esse tubo precisa ficar ali 2 anos para garantir a formação adequada do ouvido da criança. Eu falei assim: onde está essa criança? Ele está lá no PTB, para quem não conhece, né, Parada de Troca de Bitola, um bairro típico aqui, né, na região de Betim, próximo da Fiat. E eu um dia falei assim: me dá o endereço da família. Peguei o carro, entrei lá no PTB, parei numa padaria para perguntar onde é essa rua, porque estava sem a marcação do endereço, né, 2010 isso. O rapaz da padaria disse: você vai entrar aí? Eu falei assim: claro. O que me move é uma criança que precisa de assistência. Claro que na vida tem risco, para tudo que nós vamos fazer. Fui lá, identifiquei a família, chamei, eu obviamente tinha um cargo, né, que me dava essa prerrogativa na Fiat, e falei: nós vamos fazer o acompanhamento.
A cada 2 meses o senhor vai trazer o menino e daqui 2 anos nós vamos lá tirar o tubo, porque o ouvidinho dele já vai estar formado e tudo. Então tem certas decisões que a gente tem que tomar na vida que não é o que é mais confortável para mim ou mais conveniente. É aquilo que tem que ser feito. Sim. Por homens que acreditam no mundo melhor. Eu falei, olha, o pai desse menino deu duro aqui, ó, ele escorreu sangue aqui com a gente, né, no sentido bom da palavra, Sim. se dedicando. A gente sabe, né, todo o estresse produtivo de uma unidade como a da Fiat. Então, foi nesse mundo, né, é nesse meio, é nesse convívio, né, com esses valores, né, que a gente acredita muito que o Rony pode trazer muita coisa boa para Minas Gerais. Gente, nós estamos chegando ao final de mais um Comigo Ninguém Pode, com Rony Martins, candidato a deputado federal. Trouxe aqui hoje o Virgílio, que nos deu aqui uma ideia do que é o desenvolvimento social, o que se pode fazer, e esse homem, como deputado, tem essas ideias para poder fazer. Considerações, Rony? Antes de mais nada, antes que a produção me taque alguma coisa de lá para cá, não deixe de nos seguir nas redes sociais, tá bom? Dá um joinha pra gente, né? Tem até o sininho, né, Lucas? Que você pode acionar para poder, quando começar o Comigo Ninguém Pode, o sininho te alertar, tá bom? Comigo Ninguém Podcast, ali no Instagram. Segue a gente. Rony Martins, fala como é que te encontra. Quais são as suas redes também? Rede social, no Instagram, ronymartins.vereador. Me siga nas redes sociais para você conhecer um pouco mais da história do Rony, um pouco mais deste homem que tem o coração por Minas Gerais, por um estado melhor. E posso deixar com toda tranquilidade, né? Não deixe de acreditar. Falo com todos, Virgílio, Roberto. É tempo de acreditar, por mais que muitos estejam desacreditados, mas o tempo nosso, enquanto aqui de passagem, é acredite em quem faz a diferença. Então, é tempo de acreditar e não poderia deixar de citar, Alberto, meu número, né? Calma. Como candidato a deputado federal, meu número não é difícil. Não foi dito nenhuma vez, né? 70-71. 70-71. Mas antes da sua consideração final mesmo, Final. Vou deixar seu amigo Virgílio, que é uma pessoa muito querida e que tem muito a dizer sobre o Rony. Vamos lá, Virgílio, olha aqui para essa câmera aqui, ó. Tá pegando bem? Isso. Muito bem. Gente, nós estamos a 10 dias de uma eleição. Nós temos que ter uma visão clara que a urna é o mais democrático dos instrumentos. Faça valer o seu voto. Observe, né? Prepare-se, converse com sua família, com a sua esposa, com seus amigos, enxergue dentro de programas, né? Busque aquilatar propostas como a do Rony, 70-71. Eu estou aqui para afiançar muitos anos de caminhada, já ajudei muitas organizações com minha técnica, né? Com minha história de vida como empresário. Mas a gente sabe, e esse é o ponto fundamental, tanto quanto a urna é decisiva para o nosso futuro, nós somos decisivos também, cada um de nós em valorizar seu voto, participar. Não é mais só uma missão do setor público, do Estado, resolver as coisas. O empresário, o jovem, a associação de bairro, uma cooperativa, né? Verdade. Todos são chamados hoje. Eu até digo porque eu, como bom cristão, né, a gente sabe que nós temos um chamado maior, que é aquele, né, que nós enfrentamos no espelho, com orgulho, das nossas realizações, né, frente a um homem, né, que há 2000 anos atrás esteve aqui na Terra para começar uma jornada que também não foi fácil. De jeito nenhum. Então, eu queria falar isso, né, que todos esses ingredientes estão aqui presentes e são um orgulho para a gente, e eu estou aqui trazendo esse apoio ao Rony e lutando na candidatura dele. Rony, suas considerações, eu quero te dar uma informação que com certeza você tem, a assessoria tem, mas se você não sabe ou não se decidiu, porque ontem ou anteontem, a Datafolha lançou uma pesquisa
dizendo que 70% da população mineira ainda não tem um candidato para deputado federal. População mineira, estou te apresentando aqui um candidato, Rony Martins, 7071, que vai agora te dizer, se você não tem candidato, ou se não pensou nisso ainda, Rony Martins. É isso aí, pessoal. Roberto, Virgílio, mais uma vez a minha gratidão. É uma honra de poder estar participando desse momento tão ímpar na minha vida também. É um momento gratificante de trocar ideias, trocar informações, de aprender até mesmo, como ouvimos aqui do ilustre Virgílio, né, sobre desenvolvimento, que é tanto necessário no nosso país, no nosso estado. E desenvolvimento, ele não só está na cadeia produtiva, como também dentro das famílias, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento social. Isso tudo nós aprendemos aqui, é possível. É possível e eu só tenho a agradecer o Virgílio, tá, Virgílio? É uma honra para mim estar aqui ao seu lado, junto com o Roberto, nesse momento maravilhoso comigo, ninguém pode. E quero deixar aqui, Roberto, um pedido, que é o pedido para todos vocês que nos assistem. Vote Rony Martins, 7071. Acredite em quem faz a diferença. Pesquise nas redes sociais e você vai ver quem é Rony Martins. Eu estou à disposição. Eu quero estar lá no Congresso para defender, para ser a sua voz também no Congresso. Gente, nós vamos dar uma pausazinha rapidinha, alguns minutinhos, porque o Rony não está parando por aqui não. O Virgílio, daí a pouco nós vamos falar sobre segurança e o Rony também está trazendo aqui um amigo, alguém especialista para conversar com a gente a respeito disso. Dá só um tempinho aí, aproveita, toma uma água, vai no banheiro, chama alguém, encaminha aí o nosso link para outra pessoa estar assistindo e não esqueça de seguir a gente. Já já a gente volta.